agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E aproveitando que você está de pé, livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Quero carinhosamente agradecer ao Mike. Ele estava passando ali e ele disse: pastor, eu já deixei a sua água no jeito. Muito obrigado. Verdadeiramente ela está no jeito. Disse para o pastor Tarciano que eu estou muito cansado. Então imagina, uma água já no jeito vai ajudar bastante. Livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluía para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostou-se aos seus pés. Amém? Pode tomar assento, irmãos. O texto que nós acabamos de ler fala de um senhor que atende por nome de Jairo. E ele teve um encontro tão maravilhoso com Jesus. Ele teve um encontro tão lindo com Jesus. Mas antes disso, deixa eu dizer para você a trajetória de Jesus. Jesus estava do outro lado. Jesus acabara de ter um encontro com um endemoniado em Gadara. E em Gadara, Jesus deu libertação a um homem que incomodava toda uma cidade. Feito isso, Jesus entra no barco e vai para o outro lado. Ele atravessa e chega a um lugar. E quando ele chega nesse lugar, uma multidão o esperava. E eu abro parênteses aqui para dizer uma coisa para você. O meu Jesus, ele vai de encontro a uma pessoa, mas também ele vai de encontro a uma multidão. Nós estamos em muitos aqui, e ele veio ao nosso encontro. Mas eu quero dizer para você que hoje ele vem ao teu encontro. A multidão então espera Jesus descer do barco. Diz o texto que a multidão era muito grande, mas muito grande. E em meio a essa multidão, que olharam para Jesus e viram uma única esperança, em meio ao que estavam passando, havia um homem por nome de Jairo. Eu não sei como é que está a sua esperança, mas eu quero dizer para você que existe uma esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós louvamos aqui que viveremos para a glória dele. Jairo então, em meio àquela grande multidão, se aproxima de Jesus. Verso de número 22 vai dizer que: e chegou a ele, um dos príncipes da sinagoga. O que eu acho interessante aqui, que Jesus chegou para a multidão, mas Jairo chegou para Jesus. Dá para entender? A multidão está aí, Jesus está aí, mas Jairo chegou até Jesus. Jairo se aproximou de Jesus. Jairo buscou a Jesus em meio à multidão. Talvez você não tenha entendido, deixa eu clarear para você. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para adorar ao Senhor.
Mas teve um Jairo, que não olhou para a multidão, que não esperou glória de ninguém, que não esperou o aleluia de ninguém, que não esperou Jesus fazer um primeiro milagre para que eles começassem a adorar a Jesus. Não, Jairo não. Jairo já foi chegando até Jesus. Ele não esperou Jesus chamar, ele se prontificou em meio à multidão. Jesus, eu estou aqui. Ele não esperou Jesus se manifestar, ele disse, eu estou aqui. Cheguei a Jesus, estou próximo de Jesus, estou perto dele. Sabe que às vezes o que falta para a nossa esperança é nós chegarmos perto dele, é chegarmos próximo dele. Hoje nós estamos fazendo o contrário, a multidão está aí, Jesus está aí e nós estamos ficando longe dele. Mas Jairo não. Jairo foi para perto. Se tinha alguém que podia resolver o problema dele, era Jesus. Aí ele vai mais para perto. Se tinha alguém que podia dar vitória para ele, esse alguém era Jesus. Então ele rompe a multidão e vai mais para perto. Tão perto, mas tão perto, ao ponto de Jesus fisicamente ver Jairo. Tão perto, mas tão perto, ao ponto de todos verem que ele estava ao lado de Jesus. Porque o texto vai dizer que chegando Jairo, um dos príncipes da sinagoga, automaticamente a multidão o reconheceu, dizendo, ei, esse é o príncipe da sinagoga. O que ele está fazendo aqui? Esse é o príncipe da sinagoga, o que ele está querendo aqui? Às vezes, as pessoas olham para a tua posição. Às vezes, as pessoas olham para você, mas esquece que você também quer Jesus, que você também precisa de Jesus, que você é um ser humano, que você tem suas limitações, que você é falho. Mas lá estava o príncipe da sinagoga. E o que quer dizer isso? Por que que o texto faz questão de dizer príncipe da sinagoga? Deixa eu te dizer então o que é sinagoga. Porque Jairo estava para fazer uma escolha muito difícil. Sinagoga, no grego, quer dizer assembleia. Alguma semelhança? Sinagoga quer dizer congregação. E para que servia então uma sinagoga? Existia o templo, mas nem todos conseguiam ir ao templo. Nem todos conseguiam chegar ao templo. Então havia as sinagogas, para que eles pudessem adorar na sinagoga. Nos dias de hoje, é como se fosse a nossa igreja sede e as congregações, que por motivo de distância, por motivo de locomoção, não conseguem chegar até aqui na sede para adorar o Senhor. Então vão nas congregações adorar ao Senhor. A sinagoga era isso. E qual era então o papel de Jairo dentro da sinagoga? Um dos principais. Algumas Bíblias vão dizer um dos príncipes. Outras vão dizer um dos chefes da sinagoga. Então a responsabilidade de Jairo era cuidar da sinagoga. A responsabilidade do Jairo era manter o templo arrumado, era manter o templo limpo, era administrar o templo, era cuidar para que a educação dentro da sinagoga acontecesse, era cuidar para que a adoração dentro da sinagoga também viesse a acontecer. Esse era o papel do Jairo, essa era a sua responsabilidade. Logo, ele tinha que conhecer as leis, logo ele tinha que saber a liturgia da adoração, a liturgia do culto, para quem adorar, quem não adorar, a quem ensinar, a quem não ensinar, quem podia entrar na sinagoga, quem não podia, quem podia adorar, quem não podia, a quem ensinar ou não. Ele era rodeado por fariseus. E os fariseus eram aqueles que criticavam Jesus, que não acreditavam nos ensinamentos de Jesus. E Jairo estava inserido ali, nesse povo, no meio da sinagoga. Só que ele resolve fazer uma escolha. Ele resolve tomar uma decisão na sua vida. Eu disse da sinagoga,
Eu disse da sua responsabilidade na sinagoga, porque Jairo estava prestes a tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ele tinha que escolher entre Jesus Cristo e os fariseus. Quem sabe nessa noite você entrou aqui tendo que escolher entre Cristo e o mundo. Então eu quero te convidar a fazer a melhor escolha. Ele tinha que escolher entre a salvação e a morte. Ele tinha que escolher entre a sua posição do principal da sinagoga ou o milagre de Jesus. Quantas das vezes nós somos colocados a fazer escolhas? Quantas das vezes nós somos colocados a ter que escolher, a ter que decidir? E sabe o que me assusta? É que a minha geração hoje, ao invés de escolher Cristo, tem escolhido o mundo. Ao invés de escolher a salvação, tem escolhido a morte. Ao invés de escolher o milagre, tem escolhido a posição. Mas eu quero te convidar hoje, Jairo, a fazer uma das escolhas mais difíceis da sua vida. Cristo ou o mundo? Cristo ou os fariseus? Precisamos escolher, igreja. Precisamos decidir a quem servir, a quem adorar. Precisamos escolher a quem nós vamos depositar a nossa confiança. E adivinha o que Jairo fez? Pensa, como que não estava a cabeça dele? A filha dele estava para morrer, diz o texto. O texto diz, algumas Bíblias dizem que ela estava à morte, e ela tinha 12 anos. Eu gosto dessa tradução, porque tem outra tradução que diz que ela estava moribunda. Eu prefiro essa. Ela estava à morte. Então Jairo está diante de uma grande escolha, de uma escolha muito difícil. E como principal da sinagoga, ele sabia que não podia adorar a qualquer um, que só podia adorar a Deus. Mas ele viu em Jesus algo diferente. Então ele se esvazia de tudo que ele tem. Ele se esvazia da sua posição, ele se esvazia das suas finanças, ele se esvazia do seu status, do seu eu, do seu ego. E a escolha dele foi essa. Me ajuda, Adriano. Eu não sei qual que é a sua. Eu não sei como você entrou aqui. Mas eu quero te convidar a se esvaziar nessa noite. Porque há milagre do Senhor para a sua vida. A salvação do Senhor para você. Mas a escolha é nossa. Às vezes nós falamos, Senhor, eu venho à igreja, eu adoro, eu venho... Nada acontece, mas é porque você não escolheu. Quando Jairo se prostra diante de Jesus, a primeira coisa que ele faz diante do seu paradigma não é olhar a sua posição, não é olhar para a sinagoga, ou muito menos o que vão dizer, porque quando nós vamos escolher a Jesus não é assim. O que vão dizer lá em casa? O que vai dizer a minha família? Ah, não. Esse negócio de servir a Jesus não dá certo. Esse negócio de ser crente não dá certo. Essas escolhas que eu estou fazendo não dá certo. Olha o que Jairo fez. Ele olha para Jesus e se prostra, diz o texto. Ele olha para Jesus e não liga se ele é o chefe da sinagoga. Ele olha para Jesus e não liga se ele é um dos principais. Ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que acima dele há um Messias, que acima dele há um Senhor,
que acima dele há um Salvador, que se alguém podia curar a sua filha, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então ele se prostra diante de Jesus, não olhando para a multidão, não olhando para quem estava perto dele, e começa a adorar, porque quando alguém se prostra diante de alguém, é para reconhecer que é alguém superior a ele. Quando alguém se prostra diante de alguém e diante de Jesus, é para dizer que a vida dele pertence a Jesus. Eu imagino que Jairo estava dizendo: Senhor, eu venho aqui para te adorar. Eu venho aqui para te adorar. Eu venho aqui para te adorar. Não importa se eu sou o príncipe da sinagoga, eu quero te adorar. Não importa a minha posição social, eu quero te adorar. Não importa o meu trabalho, eu quero te adorar. Não importa o meu casamento, eu venho aqui hoje te adorar. Não importa como estão as minhas finanças, Senhor, eu quero te glória. Eu quero te adorar, Jesus. Ah, Senhor, não importa o que vão dizer de mim, eu quero sim te adorar. Só quem quer adorar ao Senhor, dá um grito de glória aí. Alabacatoria. Você pode dizer isso para Ele hoje: Senhor, eu vim te adorar. Vem meu louvor receber. Ela mandou calabarras. Você consegue nessa noite se esvaziar dos seus pecados, dos seus erros, e dizer: Deus, eu quero te adorar. Te dar o meu louvor. Ela mandou calabarras. Quero me prostrar. Não importa a multidão, adore. Não importa quem está à tua esquerda ou à tua direita, adore. Não importa quem está perto de você ou atrás de você. Ei, rasga o coração, Jairo. Adora, porque o Mestre está diante de você. Me humilho aos teus pés. Oh, glória! Diga para Ele: o Senhor é santo, Pai. Recebe o meu louvor, Pai. Eu venho reconhecer que há um Senhor. Eu venho reconhecer que há um Salvador. Eu venho reconhecer que há um Jesus que cura. Eu venho reconhecer que há um Jesus que liberta. Eu venho reconhecer que há um Jesus que transforma. Eu venho reconhecer que há um Jesus que muda. Eu venho reconhecer nessa noite que há um Jesus que faz de um dia de venda se tornar em 4. Eu venho reconhecer nessa noite que há um Jesus que ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quer ser batizado da glória, da glória. Quer ser batizado da glória, da glória, da glória. Quer ser batizado. Um dia eu perguntei: como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? O pastor que me orientou e disse assim: olha, Júnior, é muito simples. Dobra o joelho aí. Eu dobrei. Agora começa da glória. Eu disse: glória, 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 glória. E a glória era para ele, era para ele, era para ele. E a glória foi subindo. E eu fui reconhecendo que é um Deus poderoso, Senhor, Salvador, que me perdoou, que me salvou, que me curou, que me libertou. Adivinha, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quer ser batizado da glória, da glória, da glória, da glória. Sabe por quê? Porque há em Jesus uma esperança. Pastor, eu só falei uma vez em línguas estranhas. Então reconheça. Vai reconhecendo que há um Senhor. Vai reconhecendo que há um Salvador. Que Ele te salvou. Que Ele morreu na cruz do Calvário por você. E começa a dar glória. Sabe por quê? Daqui a pouco o Espírito Santo te pega aí. Daqui a pouco você está falando em línguas estranhas aí. Sabe por quê? Porque é um Senhor no céu que vela pela sua palavra. Mandou calabarras.
E está lá a multidão, e está lá Jairo. Aí depois que Jairo adora, depois que ele adora, depois que ele reconhece, aí ele vai pedir. Está entendendo o segredo? Depois que eu me lanço, depois que eu adoro, diz que o louvor vem antes da palavra, que é para quebrantar teu coração. Isso que eu amo ouvir o grupo de louvor. Por isso que o pastor Tarciano só prega com fundo musical. Porque o louvor mexe. A adoração chega até o trono de Deus. Aí Jairo vai pedir. Ele vai rogar, ele vai clamar, ele continua insistindo. Primeiro ele reconhece que é um Senhor. E a esperança é em Jesus. Aí depois disso, Joel, ele vai pedir. Algumas Bíblias, ou melhor, algumas traduções, já dizem logo no começo a idade da filha de Jairo. Outras traduções vai dizer no final. Mas a menina tinha 12 anos e estava a morrer. No nosso linguajar hoje, pastor Geraldo, nas últimas, já no final, sem esperança. Eu não sei como você entrou aqui. Sabe, você entrou aqui assim, igual a filha de Jairo, igual a situação de Jairo, uma filha para morrer, sem esperança alguma, mas já adorou nessa noite? Já adorou? Então agora começa a pedir, mas não pede uma vez só não, pede duas. Não pede duas, pede três. Porque o texto diz que Jairo rogou muito. O texto diz que Jairo insistiu, porque a multidão era grande. Então não foi na primeira oração que ele parou. Não foi na segunda oração que ele parou, ele continuou insistindo. Jesus, vai lá em casa. Jesus, dá um pulo, é logo ali. Vai lá em casa. A minha filha está doente. Se alguém pode fazer alguma coisa, esse alguém é o Senhor. Se o Senhor estender a sua mão sobre ela, ela vai ser curada. Vai lá em casa. Vamos convidar ele. No teu íntimo, convida ele aí. Jesus, tu sabe a minha situação, vai lá em casa. Chega lá, Jesus. Olha aquele menino, olha aquela menina que eu criei nos seus caminhos, mas hoje não estão. Vai lá em casa. Ah, Jesus, lá em casa só tem farinha e azeite, um pouquinho só de azeite na botija. Vai lá em casa. Entra lá em casa, Jesus. Ei, qual é a tua situação? Tá para morrer? Convida ele. Jesus, vai lá em casa. O problema é financeiro? Vai lá em casa, Jesus. O problema é espiritual? Vem aqui dentro de casa, Jesus. O problema é com a vizinhança. Vai lá em casa, Jesus. Entra lá. Porque se o Senhor chegar lá, se o Senhor estender a mão, pode dizer que não, mas a menina vai levantar.
Pode dizer que não, mas ela vai se erguer, Jesus. Pode dizer que não, mas a situação vai mudar. Vai lá em casa. Convidamos tanta gente para ir na nossa casa, não é verdade? Muitas das vezes esquecemos de convidar Ele. Sozinho eu não consigo, então chama o grupo de missão para te ajudar. Sozinho eu não consigo, chama as irmãs do ciclo de oração, elas vão lá. Mas convida ele e fala, vai lá em casa. Olha o que aconteceu. Jesus disse, o texto vai dizer, que eles começam a andar. E agora Jairo, que foi até Jesus, que procurou Jesus, que buscou Jesus, que se prostou diante de Jesus, que convidou Jesus a ir em casa, que convidou Jesus a pôr as mãos sobre a menina. Agora vai com Jairo. Eu não sei como é que eles foram, mas se fosse eu, Adriel, mas eu agarrava no braço de Jesus, porque a multidão era grande, Osi, mas agarrava de um jeito, ao ponto de falar, daqui você não larga, não sai. Imagina, se sou eu agarrava aqui assim, ia, vamos Jesus, vamos embora, vamos lá em casa, vamos chegar lá, glória. O estado de Jairo mudou automaticamente. De desesperado, o peito encheu e falou, agora Jesus vai comigo. Enfermidade, tu dançou, problema, acabou. Jesus vai chegar lá em casa. Segura. O problema nosso é que na caminhada, algumas coisas acontecem. Na caminhada, nós acreditamos que Ele vai lá, Ele está conosco, está do nosso lado. Mas algumas coisas acontecem que a gente fica bambeando. Eu vou usar essa expressão, cochilando em dois pensamentos. E o que aconteceu? Eu leio o texto. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a andar com Jairo. A multidão começa a ir atrás. E havia uma mulher que havia, por coincidência, há 12 anos, com um fluxo de sangue. Essa mulher então, em meio à multidão, toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, vocês conhecem, a multidão para. Eu vou usar essa expressão, o cortejo para. Jesus precisava fazer um milagre ainda. Jesus para e diz, alguém me tocou. Imagine a cabeça de Jairo. Jesus, eu já adorei. Eu já me prostei. Eu já pedi. O Senhor aceitou ir lá em casa. A cabeça de Jairo. Que essa seria a minha. Não vai dar tempo. Porque Jesus parou para socorrer alguém. Não vai dar tempo. A menina vai morrer, não vai dar tempo. Mas Jairo esqueceu que tinha convidado Jesus para ir lá em casa. Que tinha convidado Jesus para ir com ele. Eu vou usar uma expressão bem nordestina, é que nós somos muito agachados. Lembra de Lázaro? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não era o tempo de Jesus, era o nosso. Convidou, está andando com Ele, vai chegar. Vai chegar. Ele vai chegar. Aí no meio do caminho,
Quando os nossos pensamentos começam a ficar em dúvida, Edson, vem alguém para acabar de vez. Alguém diz: Jairo, ô Jairo. E Jesus estava falando, que disse que não houve tanta fé como teve nessa mulher. Ela foi curada. A felicidade daquela multidão era muito grande. Talvez alguém dizia Hosana. Talvez alguém dizia: bendito é o nome do Senhor. Jairo estava com a filha doente, mas Jesus estava fazendo milagre e ia chegar lá. Mas alguém grita e diz: ô Jairo, falta de respeito. Não esperou nem Jesus terminar de falar. Diz o texto, e falando Jesus, alguém chamou Jairo. Quantas das vezes nós saímos daqui, Jesus falou, foi uma bênção, e Jesus nem terminou de falar ainda, acontece alguma coisa no meio do caminho, que tudo que nós recebemos, nós deixamos cair, jogamos por terra, deixamos de lado, não acreditamos mais. E alguém diz: Jairo, não atormente mais o mestre. Sabe por quê? Porque a menina morreu. Morreu. Eu não sei você, mas eu imagino que Jairo deve ter pensado: Senhor, eu renunciei tantas coisas eu renunciei. Eu renunciei à sinagoga. Eu renunciei à minha posição. Eu renunciei o mundo, porque eu tinha uma esperança que o Senhor faria alguma coisa. Não é assim? Mas pastor, você traz uma palavra dessa, depois vem com um negócio desse. Mas não é assim. O nosso dia a dia não é assim. Tem dia que a gente levanta e diz: ei, até hoje. Hoje eu vou orar, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou. Hoje se o pastor me chamar para pregar, tchau comigo. Se o pastor me chamar para cantar, então, segura. Hoje eu vou cuidar do estacionamento que não vai ter para ninguém. Mas tem dia que a gente está tão cabisbaixo. Tem dia que a gente está tão para baixo. Porque vem alguns filhos do diabo nos trazer notícias ruins. Mas Jesus não chegou lá em casa ainda. Não chegou. E quando Jesus ouve isso, não deu tempo nem de Jairo responder. Não deu tempo nem de Jairo falar alguma coisa. Não. Sabe por quê? Porque a última palavra quem dá não é quem vem trazer a notícia ruim. A última palavra quem dá não é aquele que quer te ver fora da presença do Senhor. A última palavra não é do nosso adversário. A última palavra não é dos nossos problemas. Não. Se nós temos a nossa esperança em Jesus, e se nós escolhemos Ele como o único e suficiente Salvador, nós precisamos ficar somente quietos. Por mais que seja difícil. Porque a última palavra é dele. Morreu? Morreu. Jairo, Jesus falando: não tenhas medo. Jairo, crer somente. Jairo, não fique com medo. Não temas. Crer somente. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Jairo, sem medo. Sem medo. Só crer. Porque nós estamos na caminhada. Nós estamos caminhando, Jairo. Eu tive que dar uma paradinha aqui, mas nós continuamos caminhando, ainda não chegou na sua casa.
Não tenha medo, eu estou indo. Não tenha medo, eu estou chegando. Não se assuste, Jairo. Você não depositou a sua esperança em um Deus morto. Você depositou a esperança em um Jesus vivo. Eu vou impor a mão sobre a menina e ela será curada. Não tenha medo. Você fez a melhor escolha, você escolheu Jesus. Você fez a melhor escolha da sua vida, você aceitou Ele como o único e suficiente Salvador. Você fez a melhor escolha, você escolheu Ele como Senhor da sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo, Jairo. Continue acreditando. Acredite que Ele virá. Acredite que Ele vem. Acredite que Ele muda. Dizem que Jesus, desde quando eu era menor do que eu já sou, dizem que Jesus vai voltar. Vai. Continue acreditando. O mundo pode estar um caos. Não tenha medo. Podem dizer para você, ao tentar embutir na tua cabeça que Ele não vai voltar. Eu quero dizer que Jesus vai voltar. Podem dizer que você não vai conseguir. Eu quero dizer para você nessa noite, você vai conseguir. Podem dizer para você que é o teu fim. Eu quero dizer que não é o teu fim. Sabe por quê? Porque Jesus está chegando. Jesus está chegando. E como era costume dos judeus, havia uma multidão lá chorando a morte da menina. Até Jesus chegar. Jesus chega e diz, olha, eu não entendo por que desse alvoroço todo. Pastor Geraldo, Jesus estava dizendo, eu cheguei. Pega o lenço, seca a lágrima. Me adorou? Adorou. Pediu? Pedi. Andou comigo? Andou. Parou de ter medo? Parei. Continuou acreditando? Acreditei. Então seca agora a lágrima. Sabe por quê? Porque eu cheguei. Você não entendeu? Porque se você tivesse entendido, você estava que nem eu aqui segurando. Jesus disse, pode parar de chorar. Riram até de Jesus. Esse negócio de Jesus curar, esse negócio de ser crente, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de escolher ministério, esse negócio de querer participar de célula, esse negócio de querer perder tempo na igreja. Ei, podem até querer rir de você. Mas Jesus chegou. Ele chegou. Ele chegou. E sabe o que acontece quando Ele chega? Olha o que Ele disse para Lázaro. Sai para fora. Sair para dentro não dá, irmãos. Mas a expressão sair para fora é para todos entenderem que Jesus chegou. E quando Ele chega tem que sair. Quando Ele ordena acontece. Ei, Jesus chegou. Ele chegou na sua vida. Você pode adorar Ele por isso. Está na caminhada. Então vai adorando porque Ele chegou. Chegou. Agora Jesus chama os íntimos. Eu gosto de Jesus que Ele tem esses negócios. Ele chama os mais próximos. O pai e a mãe. Entra. E diz. Talvez o pastor Tarciano é melhor do que eu para dizer essa expressão. Porque é uma expressão em hebraico. Talita cumi. Talita cumi. Está no texto.
Sabe o que quer dizer? Menina. 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 Levanta. Menina. Levanta. Obreiros, levanta. Irmãos de oração, levanta. Jovens, vem ver, levanta. Departamento de missão, levanta. Me ajude aí. Departamento de mídia, levanta. Departamento de mídia, eu ia falar de som de novo, né? Mídia, levanta. Ministério de louvor, ou grupo de louvor, levanta. Amiguinhos de Jesus, juniores, levanta. Igreja, Assembleia de Deus, MRV, Restauração e Vida, levanta. Alabacatoria. Iremanacalaba, levanta. Sabe por quê? Porque Jesus chegou. Sabe por quê? Porque Jairo acredita no milagre. E só quem acredita no milagre, eu quero convidar a se colocar de pé. Mas só quem acredita. Acalabatoremanacabaço de carabás. Iremando calabás. Talita cumi. Levanta. Eis que eu digo. Levanta. Jesus chegou. Adorou, pediu, acreditou, Jesus chegou.